todos, irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez, eu estarei com os irmãos nessa terça-feira para o estudo de doutrina que toda terça-feira a nossa igreja estuda a palavra de Deus. Então coube a mim, porque a gente tem uma escala de obreiro, mesmo eu sendo o pastor da igreja, eu também estou na escola, estou na escala. E chegou a minha vez na escala. E hoje nós vamos falar ligeiramente, rapidinho, a respeito da revista que nós recebemos. Nós recebemos uma edição especial que veio falar os princípios divinos em tempo de crise. Tem tudo a ver com o que nós estamos passando nessa pandemia, que já vai terminar. Deus olhou para nós, está nos abençoando, Deus sabe porque Ele sabe tudo, e nós vamos receber essa bênção de Deus e essa pandemia vai passar. Então nós já vamos para a terceira lição. Nós tivemos estudando a primeira lição, que foi até na Santa Ceia, que Daniel ora para um despertamento no exílio, na crise. Daniel orou para que o povo de Deus que ele pertencia pudesse receber um despertamento. E nesta ocasião, nós lemos a leitura em Daniel 9, 1 e 3, 6 e 10. E depois lemos Daniel capítulo 2, do verso 17 ao 19. Falamos muito a respeito de Daniel. Depois, a leitura, nós falamos de Esdras 1, verso 1 e 5. Porque a nossa lição está baseada nesses livros. Daniel, Esdras, Neemias, o livro de Esther. Também fala de Ageu, Mateus, mas está mais em Esdras, Neemias e Daniel. Esther, por exemplo, tem 10 capítulos. E é bom, nessa revista que nós recebemos a edição especial, ler o livro de Esther. Ele é bem pequenininho, é um livro feminino. É um livro feminino. Se tratando hoje de terça-feira, que é o culto da palavra, eu quero abordar isso para as irmãs, para entendermos bem a história, o momento que aconteceu lá no exílio, o sacrifício, o esforço que eles fizeram, mesmo Deus providenciando através de Ciro, lá em 2 Crônica, a volta deles. Então o livro de Esther, 10 capítulos. O livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Neemias, 13 capítulos. E o livro de Esdras, 10 capítulos. Para nós entendermos a prática, o exercício, o esforço, o sacrifício, mesmo com Deus estendendo a mão e providenciando. Esse livro nos ensina isso. Então, na primeira lição, nós estudamos de Daniel. Foi a leitura, foi o capítulo 9 de Daniel, o capítulo 2 de Daniel e o capítulo de Esdras 1, do verso 1 até o 5. Na segunda lição, nós estudamos a respeito de o despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual, um milagre. E nós baseamos na leitura de Esdras 1 e também de Neemias 1. Esdras 1
do versículo 1 até o versículo Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. E Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o 3, onde nós estudamos a respeito de despertamento. Na primeira lição, Daniel ora para um despertamento. Na segunda, estudamos o despertamento que veio, o despertamento espiritual e o milagre que é. E querendo Deus, no domingo nós estaremos estudando a nossa terceira lição. O despertamento renova o altar. E nós estaremos em Esdras, o capítulo 3, no verso 2 até o 5, e do 10 até o 13. Então, Daniel ora para o despertamento. Depois vimos o despertamento, que é um milagre, que milagre maravilhoso. E depois o despertamento, que renova o altar. Essas lições, irmão, elas são maravilhosas, porque nos ensina a viver as lições da vida. Essa lição desse trimestre, ela vai nos fazermos aplicar, a exercitar as lições da vida espiritual, porque dentro da Bíblia Sagrada vai nos colocando essa estrutura, essa infraestrutura, para podermos exercitar a vida espiritual em qualquer momento, em qualquer circunstância. E é muito interessante essas lições, porque eu vou numerar, olha que coisa maravilhosa, catalogar. Primeiro, qual é a lição da vida que essas lições traz para nós? O que nos faz vislumbrar na ação de Deus. Olha bem o primeiro item. Mesmo nos tempos de crise, Deus jamais deixa de agir. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, lá está a ação de Deus. Vimos isso na primeira lição. Também vimos na segunda lição. E na próxima lição, que não sou eu que vou dar, porque eu sou um aluno da escola dominical. Eu vou à escola dominical, não falta uma escola dominical. A nossa escola dominical, graças a Deus, os irmãos gostam desse ministério de ensino. E nós estamos vislumbrando a ação de Deus. A ação, o Deus agindo. Deus nunca deixa de agir. Esse é o primeiro exercício da nossa vida. Essa é a primeira lição de vida que nós aprendemos ao estudar a lição. Segundo, a crise deve ser vista como oportunidade para o crescimento. Dentro dessas lições, nós vamos ver o povo de Deus mesmo exilado, mesmo sofrendo a disciplina, mesmo sendo pedagógico, porque há uma diferença do exílio babilônico de 70 anos para aquele cativo lá de 400 anos do Egito que o povo sofreu. Aqui é pedagógico, aqui é educacional. Mesmo nessa circunstância de 70 anos, nós podemos vislumbrar que mesmo no momento da dificuldade, da crise, Deus nos dá a oportunidade para nós podermos crescer, amadurecer,
para o crente, a aprovação é indicação de que Deus está querendo nos aperfeiçoar. E nós podemos ver aqui, nessa leitura que eu acabei de dizer, de Daniel, de Neemias, de Esdras. Eles foram derrotados. Eles eram dominados. E o que aconteceu com eles? Aperfeiçoaram, cresceram. Deus faz isso no momento de crise. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de crise. Ora a Deus, esperem em Deus, vamos sair melhor, vamos sair grande, vamos sair aperfeiçoado. É isso que a nossa lição desse trimestre está nos ensinando. Verso 3. Deus nos mostra a fidelidade, a obediência. Mesmo na crise, tem condição de ser fiel, ser obediente? Tem. E ela é recíproca. Quem é obediente, há reciprocidade. Quem é obediente também vai ver a fidelidade de Deus. Vai ver Deus ser fiel acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade. Você é fiel, vai ser reciprocidade. Deus será fiel. Outra coisa que a gente vê nessa lição de vida que ela nos traz, a nossa lição desse trimestre vai nos trazer uma lição de vida espetacular, um exercício de vida. Essa edição especial, escrita pelo nosso saudoso Eurico Bergson. Já tem bastante ano que ele escreveu, lá na década de 90. É como se fosse hoje. Número 4. Deus está no controle de tudo. Olha bem o que os fiéis, os obedientes via. Olha o que Deus revelava. Olha o que Deus mostrava. Deus mostrava que Ele estava no controle de todas as coisas. Todas as nossas atitudes devem sempre considerar a vontade de Deus. É isso que eles faziam. O que eles faziam no cativo? Daniel, Esdras, Neemias, Zorobabel, Esther, o tio de Esther. O que eles faziam? A vontade de Deus. Por que eles faziam a vontade de Deus? Eles viam a revelação de Deus no controle de todas as coisas. Não eram cativos? Não. Quem age assim não é cativo. Quem age assim não é escravo. O que eles são, então, naquela terra? Testemunhos. Eles testemunhavam o Deus Criador de todas as coisas. Olha o que Daniel falou para Nabucodonosor na primeira lição. Pediu um prazo. Com os 3 amigos dele foi orar. E depois disse para o rei que só o Deus do céu sabia e revelou. Poupou vida de muita gente. Olha que testemunho da soberania e da potência e do poder do Deus Criador de todas as coisas. Então, item 4. Deus está no controle de tudo. Item 5. Olha o que eles viram lá nesses anos, de 70 anos no cativo. Eles viam que há um Deus no céu. Esta foi a palavra que mais me chamou a atenção nos versículos que eu li, a mensagem. Isso, aqueles versículos que ele falava, que Deus estava no controle, que Deus revelava, que Deus era com eles. Os 2 menininhos, os 3 menininhos na fornalha, testemunhavam, Deus estava com ele. O Daniel na cova do leão testemunhava que Deus estava com ele. Viraram
testemunha absoluta do Deus Criador de todas as coisas. Há um Deus que está vivo, há um Deus que está no céu. Igreja que está sofrendo esse momento de enfermidade mundial, Deus sarará a nossa terra. Há um Deus vivo, há um Deus que ouve, há um Deus que responde, há um Deus que vê, segundo a Crônica 7:14. Então, Daniel mostrava que há um Deus no céu. E essas palavras, quando a gente lê, e a demonstração de falar que Deus existe, meus amados irmãos, é justamente, louvado seja Deus, contra aqueles que vivem como se Deus não existisse. Quanta gente vive hoje nesse mundo como se não há um Criador de todas as coisas, se não há um Deus onipotente, onipresente, um Deus que tudo pode. Então, item 5, há um Deus no céu. Ainda vou falar o item 6. É isso que está nos ensinando a primeira, a segunda lição. Aqui está. E a terceira, por que um altar? Por que um despertamento de um altar? Porque vamos reiniciar um culto, começar o culto todo novamente. 70 anos eles não cantavam nem hino. Agora vão cantar. Zorobabel vai construir o templo. Esdra, o sistema religioso. Depois vem Neemias, para dar segurança a tudo isso. Neemias era o homem de segurança. E já saiu de lá governador. Sabe por quê? Que mesmo na pandemia, há promoção, há desenvolvimento, há aperfeiçoamento. De copeiro a governador. Zorobabel, Esdra, Neemias e outros tanto, mostrando que mesmo em crise, Deus está presente. Outra coisa no verso 6, item 6, não se pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Uma das coisas positivas que eles aprenderam lá no exílio de 70 anos, a palavra de Deus não falha. Tudo que Deus fala, cumpre. Tudo que Deus promete, vamos receber. É um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não falha. Vamos caprichar bem nessas lições, essas 13 lições, e vamos falar desse despertamento que renova o altar. Daniel orou para um despertamento. O despertamento veio, o milagre. Veio em cima de um pagão até, o Ciro. Ele mesmo disse, Deus me despertou para que eu que conquistei vários reinos, mas tem um que eu tenho que abrir a mão. O povo de Israel volta à sua terra. E quem vai voltar? Os convictos. Diferente lá do Egito. Lá do Egito saiu todo mundo. Mas agora, quem só vai voltar para Jerusalém? Quem que vai subir para o céu, que é símbolo? Os convictos, os que crêem. Voltaram os convictos. 7. Item 7. Diante de ordem opressiva, não se pode devotar obediência cega. Olha que governante era aqueles. Governante totalmente fora das escrituras. Governante ditadores. Governante que não tinha senso de... E eles, debaixo da mão do Senhor, não eram cegos. Ajudava, contribuía. Que benção é o povo de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Lembra disso? Quando nós entramos em ambiente, ou numa universidade para estudar, ou numa firma para trabalhar, lembra que está entrando um servo do Senhor.
vai melhorar tudo, vai modificar tudo, porque vamos testemunhar a respeito de Deus. Cabe mais um, o item 8. É mais importante obedecer a Deus do que manter os privilégios. Neemias não fez isso. Zorobabel não fez isso. Tinha sangue azul, real. Esdras não fez isso. Não existe privilégio nenhum que derruba Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que diz em Mateus. Privilégio nenhum não é mais importante do que Deus. Para terminar, o item 9. Cada um de nós deve transformar a sua fornalha. Cada um de nós deve entrar na fornalha e transformar ela num culto para a glória de Deus. Cada um de nós deve transformar a cova do leão que entrar nela. Para quê? Para que até o monarca possa gritar para todo o céu e todo o seu reinado ouvir: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, ó Rei, vive para todo sempre. Transforma. Nós temos que transformar nossas fornalhas. Muitas vezes vamos cair nela. E ao cair, será transformado para a glória de Deus. Transformar as nossas covas do leão. Como eu disse, transformar em quê? Transformar em lugar de testemunho. Em lugar de culto a Deus. Em lugar de aceitação de Jesus Cristo. Eu só estou palestrando diferentemente como a gente fala toda terça-feira. Das outras vezes eu li bastante versículo bíblico. Hoje eu falei algumas lições da vida, molda a nossa vida, alguns exercícios para quando sair na nossa porta para a rua, podemos exercitar e praticar. 9 itens só. Essas lições vai nos ensinar isso. Dá testemunha na fornalha. Transforma em lugar de testemunho. É uma mensagem para aqueles que trabalham em ambiente que cobram um testemunho vibrante. Eu vejo 4. O teu ambiente que você está, você pode testemunhar vibrantemente a Deus e todos vão receber. Deus nos colocou no mundo para isso. Olha bem, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. E sabe o que ele fala? Ele que é o cabeça, ele que é o supremo, ele que é o soberano. Eu venci o mundo. Quero orar nessa terça-feira para cada um. Continuamos, mas já vamos voltar, tá, irmão? Estamos lá indo devagarzinho, está sendo uma maravilha. Estamos dividindo o culto em vários pedacinhos. Está uma coxa de retalho, mas está gostoso. Quero orar. Senhor Deus, abençoa a Assembleia de Deus na estrada do Quitum. Abençoa todos os obreiros, pastores, evangelistas, presbítero, diácono, diaconisa, os trabalhadores, os departamentos do infantil, adolescente, jovem, ó Deus, as filhas da promessa, os varões, abençoa a membresia, os idosos, toma nas tuas mãos, não deixa sofrermos, não deixa perda nenhuma, como não estamos perdendo ninguém, porque cremos na tua mão soberana sobre nós. Todos estão prontos, todos estão de pé. Alguns adoeceram, mas tu curaste, porque tu levaste toda a nossa enfermidade e pela sua pisadura
nós fomos curados. Sim, o Senhor é o nosso substituto de qualquer doença. Louvado seja Deus. Toma a Assembleia de Deus na tua mão. Cuida de nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Até domingo.